Está começando mais um Copecast, o podcast oficial do Copegem, então Conselho Permanente do Jovem Empresário aqui de Maringá. E hoje a gente tem convidados ilustres, uma pessoa que é uma figurinha já repetida aqui no episódio, né, que fez parte ano passado, que é o Rafael Veríssimo, que faz parte do Copegem, né, meu colega aqui, meu conselheiro. Rafa, e aí? Quem que é o Rafael? Alguns já te conhecem, mas quem que é o Rafael Veríssimo? Pô, legal. Obrigado mais uma vez, Arthur, pelo convite. E mais uma vez no contexto do Feirão do Imposto, né? Bom, eu de uma maneira muito simplória, estou aqui só como mais um convidado, mas sou conselheiro do Copegem, sou advogado aqui em Maringá. Estou esse ano na coordenação do Feirão do Imposto e o episódio do podcast de hoje, né, do Copecast, é mais uma dentre as ações que a gente está executando aí ao longo desse mês, para trazer um pouquinho de conscientização, né, para a população, para a sociedade em geral, sobre a complexidade do sistema tributário nacional. E a gente está aqui com dois convidados ilustres que eu acho que mais do que eu merecem a nossa atenção, né? Ah, sem dúvida. Então você já deu uma introdução ao tema, né? Então a gente está no mês do Feirão do Imposto, a gente já fez várias ações, né, na Expo Ingá, vendendo chopp sem imposto, enfim, várias coisas. E uma delas agora é trazer quem realmente entende desse assunto, para poder compartilhar com os nossos ouvintes, né? Então a gente trouxe aqui a Ellen Ribeiro e o Jean Marques, queria que vocês se apresentassem para o ouvinte, né? Em uns 30 segundos aqui da cidade de Maringá, começando por... Vamos lá, Ellen, quem que é a Ellen Ribeiro? Olá, eu agradeço a oportunidade, ainda mais para estar falando de um tema que eu sou apaixonada, tributos, né? Sou advogada, atuo com direito tributário já há um tempo e escolhi essa área mesmo por paixão. Então eu gosto não só de trabalhar com a área, mas também de mexer com essa parte de tributos. Caramba, que maluco. Apaixonado por tributos. Nossa senhora, que paixão maluca. Legal, Ellen. E o G. Marques? Quem é G. Marques aqui em 30 segundos? Torce pro Palmeiras ou não? Acho que essa pergunta é muito importante. Olá, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu sou o Jean Marques, sou advogado, mas procurador de carreira do município de Maringá já há alguns anos, então eu lido com a parte tributária do outro lado da Ellen. A gente trabalho dos dois lados ali, mas atualmente também na condição de presidente do Conselho Municipal de Contribuintes de Maringá, a gente acaba tendo uma atenção com a justiça fiscal, com os contribuintes também. Então vai ser um bom papo aqui hoje. Ah, legal. E aí, Rafa, acho que o episódio de hoje ele não acontece se a gente não tiver parceiros, né? Se a gente não tiver patrocinadores. Então, durante a nossa conversa aqui, vamos passar alguns dos nossos patrocinadores, a Vargas e Pinto Leilões, da nossa amiga Vanessa, também a Veríssimo e Viana, né, do nosso querido Rafa, né, quem precisar de um advogado, de fato, aí na parte empresarial, Veríssimo e Viana, a Silvivata, também, né, um parceiro nosso Silvinho, que já foi do Copegem, e é o espaço onde a gente está gravando hoje, que é da Cafisso Contabilidade, nosso amigo Fábio, lá do Copegem, né, hoje a gente está gravando aqui na E-Box, e também um agradecimento especial à Jéssica, né, que já começou a trabalhar aí antes do episódio, durante o episódio, depois do episódio. Obrigadão, Jéssica, pelo trabalho que vocês têm feito. E aí, Rafa, acho que é legal também falar que a gente tem presentes para os nossos convidados. Você pode entregar aqui para os... Nossa, derrubei aqui. Você pode entregar aqui. Opa, com certeza. Então é um café, tá? Um café especial do nosso amigo Michel Tamura. Já descobri aqui em conversa com ela que ela adora café. Jean, você gosta de café ou não? Opa! Ah, é? Na nossa área a gente precisa, né? E o Jean tá com uma filhinha recém-nascida, acho que ele tá precisando de café, viu? Tá dormindo pouco. Ah, então, Jean, Obrigado. Espero que você aproveite. Nosso CEO da Sacra, tem 4 filhos, ele me disse que a meta dele recente é conseguir dormir por 5 noites seguidas, pelo menos umas 4 horas. Então, um filhinho pequeno aí não é fácil, já o Rafa vai passar por isso também. É verdade. E aí, Rafa, acho que você já deu uma introdução ao tema, mas queria que você falasse agora, né, realmente qual que vai ser o principal fator que a gente vai falar aqui e o que o ouvinte, ao terminar esse episódio, o que ele vai saber depois de terminar esse episódio? Legal, Arthur, eu acho que a gente tem como um senso comum que o sistema tributário brasileiro é um emaranhado de complexos e normas, né? Sempre que a gente ouve falar sobre esse tema, ele está sempre acompanhado de muita dificuldade de compreensão básica. E aí o nosso desafio aqui hoje é trazer um pouco mais de informação, né, de uma maneira mais direta, mais objetiva, sem tanto juridiquês, sem tanto linguajar que dificulte, que distancie ainda mais esse tema do nosso ouvinte, para que ao final desse episódio a gente possa ter dividido algumas das nossas impressões, né, e aproximado um pouco mais
o ouvinte daquilo que a gente realmente espera que ele compreenda, né? Eu posso começar já? Posso Fica à vontade. lançar a mão de uma provocação inicial? A gente está vivendo nesse momento, como todos os primeiros anos de mandatos, né, um contexto de reforma tributária. Né? Eu digo primeiro ano porque a gente sabe que já há alguns mandatos, sempre que um presidente novo assume, ele meio que encabeça essa iniciativa de simplificar um pouco o nosso sistema tributário nacional, que, como todo mundo sabe, é muito complexo. Só que o tempo vai passando, as coisas vão se acomodando, e aí a gente percebe que, pelo menos nos últimos mandatos, independentemente de lado A ou lado B, até porque essa realidade ela já vem se empurrando aí desde 2000 e tanto, a reforma tributária ela acaba não acontecendo, né? Então eu queria provocar a minha amiga Ellen aqui de largada, para ela poder falar um pouquinho da percepção que ela tem tido dessa questão da reforma tributária e de que maneira isso pode impactar na prática, né, o nosso ouvinte, que não é o advogado, que é o empresário, né, que está ali no dia a dia querendo saber de que forma ele vai ser impactado por isso. Claro, falar que o sistema tributário é complexo, a gente ainda está sendo ameno, né? Foi feito um estudo, recente, um estudo em 2020, que se as normas tributárias editadas, se a gente fosse computar em tempo, a cada 2,5 segundos a gente tem uma nova norma tributária aí para estar tratando sobre esse tema. Então, é um sistema extremamente complexo que, com certeza, precisa de uma simplificação. E aí, quando a gente fala de reforma tributária, apesar que uma das coisas importantes esclarecer, essa reforma tributária que já vem há um tempo sendo discutida, ela é sobre o consumo. Então, falar a tributação sobre o consumo. As outras tributações não são importantes? Não é que elas não são importantes, mas a tributação sobre o consumo é a tributação que mais impacta hoje o empresário que está nos ouvindo. Independente se ele trabalha com produtos ou com serviços, vai ter esse grande impacto. Então, já começando a falar notícias boas, né? Se essas reformas... O Arthur me cobrou se falar notícias boas, então... Antes de começar, Rafa, até brinquei com ela, porque da última edição até hoje, eu não ouvi uma coisa, nada bom. Uhum. Né? A gente, não sei, acho que foi o Marcos Paiva que foi lá no Copegem falar sobre reforma tributária. Foi. E eu tava mó animado, já não fiquei, né? Então, assim, eu preciso de notícia boa, Ellen. Me conta aí. Assim, o que se espera da reforma tributária, né? Antes de explicar em termos técnicos... A reforma tributária, ela espera, além de uma simplificação, como todo mundo aí fala e exala, é o retorno econômico. Então, se espera que em 15 anos, com essa reforma tributária, você já tenha um ganho econômico, desde o empresário até para o consumidor final ali, um ganho econômico de 25% da renda em relação ao que nós temos hoje. Então, isso é um impacto muito importante. Além disso, você vai aumentar, querendo ou não, a oportunidade do Brasil atrair investimentos. Porque o que faz hoje o Brasil ser um país que, apesar que tem muita oportunidade em várias áreas, é quase um celeiro, tudo aqui você falta, então automaticamente atrai oportunidade para quem está aqui, para quem é de fora, só que você tem um sistema que trava. Então, você quer empreender no Brasil, a primeira coisa que você esbarra era a burocracia tributária. Então, a reforma tributária é para isso. Ela vai trazer o fim de simplificar. Como? A gente hoje, se for falar de tributos, nós temos que lidar no dia a dia em torno de 5 tributos de regra geral, né? Então, você tem IPI, você tem ICMS, PIS, COFINS e ISS. E aí, para os 3 entes da federação. Com a reforma, é você simplificar tudo isso num único tributo. Lógico, eu poderia aqui estar explicando para vocês as 2 diferenças PEC que tem ali. Mas as 2, em sentido geral, elas querem unificar esses tributos num único tributo. O único diferente que teria seria o IS, que eles estão chamando de um imposto seletivo, que quase seria um imposto social, que é para tributar aqueles produtos que a gente não quer que tenha consumo. Então, eu estou falando aqui de cigarros, bebidas. Então, esse seria uma tributação diferenciada. Todos os demais entrariam nessa questão desse IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Só que não é tão simples assim, porque quando a gente está falando que a tributação vai ser unificada, você vai pegar tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais e colocar num único tributo, você não mexe só com o empresário, você acaba mexendo também com os entes e aí acaba virando quase uma guerra, né? Porque quem vai ficar com a receita desse tributo e como vai ser feita a distribuição desta forma. Então, falando em tempo, que como o Rafael colocou,
que vem se prolongando essa situação é porque até hoje eles não conseguiram chegar num consenso de que forma que vai ser feita essa distribuição e se essa distribuição da forma que vai ser feita vai conseguir suprir as receitas que cada município, cada estado tem da sua própria arrecadação no modelo que nós temos atualmente. Só que ela é necessária. Ela chegou num patamar que a gente não pode hoje ignorar que a reforma tributária é necessária. Ellen, eu tenho uma dúvida. Eu recentemente tive em 2 clientes meus. Um tem uma indústria e outro uma distribuidora aqui em Maringá. E os 2 me disseram a mesma coisa. Hoje em dia eles gastam mais tempo falando de imposto do que de qualquer outra coisa, né? Esse distribuidor ele tem mais de 10 mil SKUs, né? Produtos diferentes. A importa por Santa Catarina, tem, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece um pouco do empresário. Hoje você atua com empresas, né? Advogando para empresas. Como que você vê que assim, essa reforma ela vai ajudar na prática? Esse meu cliente, por exemplo, que gasta muito tempo, vários impostos e de estado diferente, isso na ponta você entende que vai ajudar ele a gastar menos tempo com esse tipo de coisa? Vamos lá, em relação a tempo, também falando em estudo. Hoje o empresário ele gasta em torno de 1.500 horas no ano para conseguir pagar e também otimizar essa questão de tributos. Então, a primeira economia que eu acho que a reforma traria é exatamente isso. Em vez de você ter tantos tributos para dar conta, porque eu sempre faço uma regrinha, usando o seu cliente como exemplo. Vamos supor que ele tenha um produto. Você sempre vai ter que dividir em 3 clientes. Então, ele pode vender para um consumidor final, ele pode vender para uma revenda, ele pode vender para um produtor rural que tem um tratamento diferenciado. Então, você já multiplicou por 3. Ele vende para esses. Aí, você vai multiplicar isso por 27 estados. Aí, se ele prestar serviço junto, você também multiplica por 5.670 municípios. E se você olhar para fins de tributos federais ou importação, aí você multiplica aí para mais 3 situações diferentes de importação e exportação. Falando de um produto, né? E se ele prestasse serviço junto com esse produto, porque tem situações dessa. Então, acaba gerando um dispêndio não só em relação à parte tributária que ele vai ter, né, de conseguir entregar essas obrigações acessórias. Hoje eu trabalho focado em obrigações acessórias com os empresários, mas também o custo financeiro que isso tem, de ter profissionais. O mercado é carente de ter profissionais nessa área. E a economia que ele tem de não precisar ter esse dispêndio, né? Eu não acho que seria, por exemplo, a contabilidade vai continuar sendo necessária. O papel do advogado vai continuar sendo necessário. Só que vai ser muito mais simples. Você vai ter uma economia processual, porque a tendência, a partir do momento que eu não tenho tantos tributos, eu diminuo a discussão sobre esses temas. Então, eu diminuo também ter que ficar discutindo tributariamente com processos judiciais. Então, ela é exponencial. Só eu acho que a forma que a reforma tributária está hoje, ela carece de mais discussões. Exatamente como a gente está falando aqui, mas é necessário também que esses órgãos, como o papel da COPEGEM, da própria OAB, esteja presente nas comissões mistas, que está lá discutindo, né? Porque se você olhar hoje o relatório da comissão mista sobre a reforma tributária, ela está muito no olhar dos entes públicos, mas está faltando o olhar do empresário, de falar como é o impacto. A título de curiosidade, uma das propostas que eles colocaram foi, olha, todos os tributos vai ser não cumulativo. O que é isso, traduzindo? Você vai pagar, mas você vai poder se creditar. Hoje não funciona assim. E funciona para alguns tipos de tributo e algumas situações, mas eles estão dizendo que vai ser regra geral. Só que a forma de você poder fazer isso vai depender do próximo. Então, eu só vou poder me creditar se quando eu vender para o Arthur fizer o recolhimento do tributo corretamente. Caso contrário, eu não posso me creditar. Então, como que se controla isso hoje? Né? Então, a gente está falando de uma reforma que é para simplificar e eles estão trazendo alternativas que vai complicar mais ainda. E é só um exemplo de gasto. Esse meu cliente, ele teve que trocar de sistema, né, de gestão por um da TOTUS, né? TOTUS é a maior empresa de sistemas do Brasil. E é muito caro. Então, assim, ele teve que trocar porque o sistema que ele tinha não comportava essa loucura que é ter muito produto e um monte de estado, enfim. Então é um gasto a mais que ele teve só por conta disso, além de ter mais gente ali para tocar nesse assunto, né? Sim. Arthur, eu te interrompi aqui. A gente teve a oportunidade de ouvir o ex-deputado Rauli, que é um dos grandes idealizadores da reforma, falando para o COPEGEM. E um dos pontos que ele chamou muita atenção é que
o impacto que essa complexidade tributária traz para a competitividade do empresário brasileiro é uma coisa muito significativa. Quer dizer, o Brasil, além de todos os desafios que possui, ele ainda tem um grande dificultador, né, que é imposto por essa complexidade, porque o empresário ele simplesmente não compreende como as coisas funcionam. Isso me chama muito a atenção, porque se a gente parar para pensar, olhando para a experiência que nós aqui mesmo tivemos, né, por exemplo, na educação básica, etc., a gente não recebe absolutamente nenhuma orientação sobre como isso funciona. Né? E aí a gente cai para o mercado de trabalho sem saber o que significa PIS, COFINS, IPI, IOF, ICMS, ISS, IPVA, IPTU. Quando muito a gente sabe o que é IPVA, porque tem que pagar lá, né, no começo de todo ano, IPTU também, ou imposto de renda. Então, me parece que a coisa é feita de um jeito para que a gente realmente não compreenda, não entenda. Né? E aí, sem conseguir entender, a gente fica muito limitado, tanto em relação a poder cobrar, porque a gente não sabe como a coisa funciona, mas também de que maneira proceder quando a gente está ali empreendendo. Né? Então, é um grande empecilho para o desenvolvimento e para a prosperidade do Brasil, ainda que a gente não entenda com profundidade isso que a Ellen tentou trazer para a gente aqui, que continua sendo um pouco complexo, acho que só a esperança, a luz no fim do túnel, de ter uma realidade um pouquinho mais clara e perceptível do que aquela que a gente tem hoje, já enche a gente de esperança. Né? Porque do jeito que está, realmente, você vai contratar o contador e você vai ter que acreditar às cegas naquilo que ele te diz, porque ele vai te dar uma orientação e você, via de regra, não vai entender o que ele está te dizendo. Né? E aí eu já quero até puxar um gancho aqui, porque esse cenário de insegurança jurídica, por conta da complexidade do sistema normativo, mas também da dificuldade de interpretação, é uma coisa que a gente não tem só no âmbito federal. Né? A gente também experimenta isso de uma maneira muito conturbada no nível municipal. E aí o Jean está aqui como presidente do Conselho de Contribuintes, eu não posso deixar de provocá-lo, porque eu queria ouvir de você, Jean, qual que é a tua percepção sobre isso e de que maneira você vê tanto a reforma tributária impactando aqui, né, no município, quanto de que maneira você vê isso, essa dinâmica de uma reforma tributária no contexto do Conselho de Contribuintes. Aliás, se você puder explicar para o nosso ouvinte o que é o Conselho de Contribuintes, acho que essa pode ser um bom ponto de partida. Bom, vamos falar primeiro do Conselho de Contribuinte de forma bastante rápida para a gente tratar desses temas, que o que foi dito aqui é realmente muito importante. O Conselho de Contribuintes, ele existe na esfera federal, o CARF, existe na esfera estadual aqui no Paraná também, e foi criado recentemente, há um pouco mais de 4 anos, aqui no município de Maringá. Então ele é um órgão colegiado, paritário, né? São formados por 3 representantes da Fazenda Municipal, 3 representantes dos contribuintes, e esse órgão tem como função julgar em segunda instância os recursos tributários. Então, tudo aquilo que há uma autuação ou alguma divergência em que a Secretaria Municipal de Fazenda, por meio de seus auditores tributários, impõe ao contribuinte, ele impugna, caso seja mantida a decisão, ele tem um recurso para o Conselho de Contribuinte e vai ser julgado por um órgão paritário, com a interpretação dos dois lados ali. E veja só, às vezes as pessoas falam, nossa, mas vai dar sempre ali empate. Por incrível que pareça, mais de 90% das decisões do Conselho de Contribuinte, mais de 95%, eu estou lá, agora vai fazer 1 ano como presidente, nesse período nós tivemos apenas 2 decisões que não foram tomadas por maioria ou por unanimidade, para um lado ou para o outro. A maioria das vezes os contribuintes acompanham a Fazenda acompanha os contribuintes, porque a ideia do Conselho ali é aplicar a justiça fiscal mesmo, a correta interpretação da lei e não puxar para um lado pelo outro. Por isso ele é um órgão independente, inclusive, da administração fazendária. Mas, voltando então a essa questão da complexidade, isso impacta muito no Brasil, no empresário, como a Ellen falou aqui, se ele presta serviço, são mais de 5.600 municípios no Brasil, mais de 5.600 legislações diferentes sobre o ISS. Existe uma legislação mãe no âmbito federal, mas cada município tem uma aplicação, um entendimento um pouquinho diferente, muitas vezes divergente de um para o outro.
né? Isso é um limitador. Muitas vezes o empresário ele cresce, ele presta um serviço numa determinada região, ele vai crescer na outra cidade que ele está entrando para prestar aquele serviço, já ali do lado dele é uma regra diferente. Aí ele cresce mais um pouco, a outra é outra regra diferente, né? E aí se também há venda de produtos, como dito, são 26 estados, o Distrito Federal também tem legislação de tributo estadual, os 27, então legislações no Brasil, que também causam o mesmo problema. E a complexidade, ela limita o crescimento, não tenha dúvida disso. A gente tem o regime do Simples Nacional, por exemplo, que hoje ele limita ali ao faturamento de 4 milhões e 800, né? 4 milhões e 800. 4 milhões e 800. Então, o empresário que tem um regime um pouco mais simplificado, a hora que ele chega no faturamento de 400 mil por mês, que não é muito, porque a gente está falando de faturamento, nós não estamos falando de lucro, ele talvez não cresça mais. Porque se ele crescer de 400 para 500 ou para 450, ele vai ter que sair do regime de recolhimento do Simples Nacional, ele vai ter que ir para o lucro real ou presumido, dependendo o que for, e muda totalmente também a escrituração dele, a contabilidade, as regras que ele vinha seguindo. Então isso também é um limitador. Então veja só, a complexidade das cidades impede dele crescer porque às vezes não vale a pena ele atuar o serviço. Ele é de Maringá, talvez não valha a pena ele ir para Sarandi, porque toda mudança que ele vai ter que fazer no sistema tributário dele, ou até mesmo na contratação de novo pessoal, vai custar mais do que o lucro que ele vai ter naquela cidade. E supomos que não, ele ainda desafiou, falou, vou empreender, vou crescer. Cresceu, foi para Sarandi, Marialva. A hora que ele chegou em Londrina, eu estou faturando 400 mil reais por mês. Se eu for para Cascavel, eu vou para 500. Ele não vai, porque vai custar mais caro do que o lucro que ele vai ter. Então é um limitador, né? Isso causa desigualdade, porque as grandes corporações internacionais elas já têm uma estrutura formada. Então você não cria o médio empresário. Ou você tem o pequeno empresário, ou você tem o grande empresário. O médio empresário acaba ficando prejudicado nesse contexto de complexidade, né? Eu tenho uma pergunta aqui, tá, acho que não é diferença, mas eu tenho uma pergunta aqui. Porque eu sou a pessoa aqui que menos entende desse assunto na mesa, né? Então eu tô, assim como ouvinte, aí, tendo esse papel. E aí, por que existe essa diferença de imposto entre cidades? Né? Porque, não sei se é o caso, né? Mas por que, por exemplo, Maringá pode cobrar tanto e Marialva algum tipo de incentivo? Por que não fica claro para mim a real motivo? Por exemplo, eu sei que Santa Catarina tem alguns incentivos para determinada importação. Também não sei dizer ao certo sobre o que é. Mas queria entender assim, por que existe essa diferenciação entre vários mil municípios? Bom, vamos falando do caso do ISS, né, que é o tributo inteiramente do município. Ele existe uma alíquota máxima de 5% fixado por legislação federal, e uma alíquota mínima também. Isso é uma novidade, não existia até 2016, mas foi criada uma alíquota mínima. E dentro dessas alíquotas de 2% a 5%, o município pode escolher. Eu fixo em 2%, eu fixo em 3%, eu fixo em 4%, eu fixo em 5%. E isso ele trabalha de acordo, talvez, com a diretriz do município. Se ele quer incentivar determinado serviço, ele baixa a alíquota para trazer as empresas prestadoras daquele serviço. Mas, ao mesmo tempo, isso também cria guerra fiscal. A gente tem alguns exemplos que são muito, para nós, assim, muito emblemáticos, né? A leasing financeiro. O leasing financeiro é o financiamento de carro em que você dá ele em alienação. Ele é uma operação mista, incide ISS sobre ele. Ele é feito pelos bancos, né? O banco geralmente é uma empresa própria para isso, mas houve o entendimento de que ele incide na sede. O município competente para arrecadar é o município da sede do banco, que é onde há a aprovação do financiamento. Então, o que acontece, né? Todos os leasings do Brasil, eles estão concentrados, né? Todos não, mas a ampla maioria, quase 99% dos leasings do Brasil, estão concentrados em 3, 4 cidades do estado de São Paulo. Barueri, Osasco, ali um pouco da Grande São Paulo. Então, veja só, Barueri, uma pequena cidade, tem uma arrecadação de bilhões. De bilhões. Por quê? Porque estão concentrados lá. E aí tinha guerra fiscal. Barueri fazia o quê? Jogava o imposto do ISS sobre o leasing, com a base de cálculo ainda dava uma redução de 50%. Então o tributo que era 1% caía para meio. E aí os outros municípios que não tinham tanta arrecadação como Barueri não conseguia fazer isso. Porque para ele fazer isso, para ele atrair um banco, ele ia atrair um. Barueri tem
10 leasings, 10 bancos, sei lá, não tenho ideia hoje de quantos, mas a arrecadação é muito grande sobre isso. Então, essas complexidades, essa possibilidade de diferença de alíquota causa essa divergência entre os municípios também. Isso é ruim. É ruim porque o cara está pagando financiamento em Maringá, está andando com o carro de Maringá, mas o tributo está sendo recolhido lá para Barueri. Caramba. Então, É uma pergunta muito boa, Arthur, porque é o seguinte, essa expressão que o Jean usou, né, guerra fiscal, é uma coisa que os municípios ou os estados, né, que têm mais poder econômico, eles acabam se valendo disso para prevalecer e para trazer para si as empresas que vão aumentar a arrecadação. E aí a gente entra num círculo vicioso, porque quem tem mais capacidade econômica, financeira, acaba atraindo as melhores empresas por intermédio de benefícios, né? Então você usou o exemplo de Santa Catarina, né, que hoje é um estado conhecido no país por ser a melhor opção ou uma das melhores opções para quem quer importar. Então você tem, por exemplo, em Santa Catarina o tratamento tributário diferenciado, TTD, para você conseguir ter melhores condições se você é um importador. Como é que um estado que não tem fluxo financeiro, que não tem caixa, que não tem dinheiro no final do dia, vai conseguir oferecer essa mesma vantagem? E não oferecendo, como é que ele vai competir com Santa Catarina? Não vai. Como é que um estado vai competir, por exemplo, com os benefícios tributários que o estado de São Paulo oferece? Dificilmente um estado no Nordeste, um estado... Então, isso acaba provocando um efeito cascata em que os estados mais pobres vão atrair cada vez menos empresas interessantes, né? E aí, por empresas interessantes, leia-se aquelas empresas que arrecadam muito sem uma contrapartida social muito grande, né? Porque cada vez menos os estados e municípios querem aquela empresa que vai gerar 5 mil empregos, mas que vai exigir escola pública, hospital, que vai exigir uma segurança cada vez mais reforçada. Tá todo mundo querendo aquela empresa de tecnologia que vai gerar ali 150, 200 empregos, mas que cada um vai ganhar 10, 12, 15 mil reais por mês, né? Então, esses artifícios por meio dos quais os estados e os municípios conseguem atrair para si os melhores investimentos, acabam aumentando muito a desigualdade social. E esse é um dos pontos, né, que a reforma tributária está tentando resolver. Porque a partir do momento em que isso ficar melhor equalizado, esse tipo de guerra tende a diminuir, se não a acabar, para chamar atenção para um dos pontos, né, da reforma. Essa questão do ISS, em 2016, houve um grande movimento no Congresso Nacional e eles fizeram uma alteração na lei do ISS, buscando eliminar essa guerra fiscal. Então, essa redução de base de cálculo para além da alíquota mínima, por exemplo, é algo que é proibido, pode dar, inclusive, improbidade administrativa para o prefeito hoje, né? Mas a gente precisa entender isso. Tem o ICMS, a briga, né, do estadual. É como o Rafael falou, né? A reforma tributária, a ideia é exatamente acabar com o benefício fiscal. Acabar no sentido de não ser por estado. Cada estado determina, como Santa Catarina, a gente tem Extrema lá em Minas Gerais, tem em São Paulo para questões de distribuidora. Então, a ideia é acabar com esse benefício fiscal por estado. Até no projeto da própria reforma, eles falam, olha, iremos manter benefício fiscal para alguns serviços, para alguns produtos ou para algum tipo de entidade, mas aí vai ser um benefício fiscal por igual. Então, se tem esse benefício fiscal nesse serviço ou nesse produto, não é no estado de São Paulo, é para todos os estados. Então, eles querem trazer essa igualdade, garantindo que você deixe de existir essa guerra fiscal de qual é a alíquota menor para onde eu vou colocar minha empresa. Porque essa realidade de Santa Catarina, agora o Paraná começou a fazer isso. Ele editou uma lei que ele está tentando copiar o mesmo exemplo de Minas Gerais e de Santa Catarina. Por quê? Atrair empresas para que invista aqui. Então, vai virando uma bola de neve. Você não consegue controlar, né? Então, até as próprias empresas se sentem confusas, porque, onde eu vou abrir? Né? Onde eu vou colocar minha empresa para eu conseguir pagar menos? E, às vezes, o pagar menos, olhando só para tributo, você tem uma questão de logística, você tem uma questão de falta de mão de obra. Tivemos aqui várias empresas de Maringá que, por exemplo, foi para
para o Paraguai por conta do benefício fiscal que é você montar uma empresa ali. E aí acabou tendo que voltar, porque aí percebeu que a mão de obra lá era ínfima em relação à necessidade que eles possuíam. Então, a reforma ela visa trazer uma uniformização. É o que a gente espera e é o que está no texto, né? O que a gente está vendo na prática é que ela está se enrolando muito para que isso aconteça. O prazo para a transição, falando para as empresas, é que isso ocorra em no máximo 6 anos. A primeira PEC ela quer isso. Em 6 anos, as empresas comecem a ver essa reforma de fato. Não ficar naquela questão, olha, foi feita uma reforma, tá, mas quando eu vou ver isso? Então, o primeiro e segundo ano seria uma unificação dos tributos federais. Do terceiro ao sexto ano seria a unificação dos tributos municipais e estaduais. Então, você já passaria a ver essa reforma de fato ocorrendo. O outro texto da PEC é um pouco mais estendido, fala de 10 anos. Agora, aproveitando o Jean, para os entes públicos, essa transição vai ser mais demorada, que, sinceramente, é onde eu sinto que vai ter mais perigo em relação a isso, porque ali a gente está falando de uma transição para os entes públicos de 30 anos. Por que eu falo que é um perigo? Porque a partir do momento que eu tenho um estado, como São Paulo, que é um dos maiores arrecadadores do Brasil, que tem uma alíquota de 12%, e internamente ele tem uma alíquota de 19%. Ele vê essa alíquota ser reduzida, né, em relação ao valor do tributo que ele teria. Como é que ele vai se portar se a arrecadação dele não suportar os custos públicos que ele possui? Então, tem essa preocupação. Hoje a gente já tem esse cenário no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul que, carinhosamente, eu chamo de outro país para fins tributários. Porque você tem as leis, vamos assim, comuns entre os estados, e você tem a lei específica de cada um desses 2 estados que eles fazem desta forma. Eles tentam suprir a questão da arrecadação, porque ali é uma fronteira seca. Então, há uma transição muito grande de mercadoria e serviço para tentar garantir a arrecadação. Eles fecham tanto a entrada quanto a saída do estado para garantir a arrecadação. E eu vejo esse cenário, se a gente não conseguir colocar de uma forma unificada, igual eu estou falando do benefício, os estados comecem a fazer isso, né? A União está prevendo subsidiar por um período essa arrecadação, mas ainda não tem uma definição clara de como será. Entendi. Eu vou entrar numa discussão aqui, que, como eu disse, né, eu vou trazer minha visão, né? Essa questão da guerra fiscal, ela traz muita complexidade, pelo que eu entendi, né? Então, se determinado estado cobra mais ou menos, ou cidade, enfim, diferentes impostos. Só que eu entendo que a competição ela é boa de alguma forma, né? Dessa forma, ela está gerando complexidade, pelo que eu entendi. Então, se, por exemplo, a gente consegue unificar os impostos e ainda há essa brecha de ter, por exemplo, incentivo para determinada produto, alguma coisa. Como, por exemplo, Mato Grosso Sul, a questão do agro é muito forte, né? Já o Santa Catarina não produz tanto igual o Mato Grosso. Então, a gente concentrar essa vantagem competitiva nesses estados que são bons em detrimento de outros. Na visão de vocês, isso não é bom? Não tem essa abertura para ter? Porque, um exemplo, né? Não entendo de Estados Unidos, mas eu sei que lá tem alguns estados que existem alguns incentivos, né? Delaware, se eu não me engano, a questão de abrir empresa lá, né? A questão do offshore é interessante, ao ponto que eles abriram no Texas não é. Né? Então, eu entendo que lá existe esse incentivo para determinadas coisas. Então, assim, na visão de vocês, existe como ter essa competição sem gerar essa complexidade? Joguei uma bomba para vocês. O problema do Brasil, na verdade, é o brasileiro. Bem colocado. A grosso modo falando. Não é que incentivos são ruins, muito pelo contrário. Quando bem aplicados, eles têm suas funções, inclusive sociais, né? Você quer desenvolver determinada coisa que naquele estado está carente. Você cria um incentivo para isso. O problema é que os estados, né, municípios também, começaram a fazer incentivos puramente arrecadatórios, sem nenhum outro aspecto de ligação ao desenvolvimento, à aptidão econômica do estado, aquilo que falta, aquilo que é carente no estado. Quando eu falo carência, não estou falando só financeira da população, mas de desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva. Porque se você tem uma falha em determinada parte da cadeia produtiva, eu não tenho produção de caixa de papelão no meu estado, todo mundo traz de fora. Poxa, eu vou incentivar, porque isso vai desenvolver toda a outra cadeia que precisa de embalagens. Então,
ok, é bom, mas na prática a gente percebe, né, em que os incentivos eles são puramente arrecadatórios mesmo. Você pega o que que traz melhor condições de arrecadação, você dá um incentivo para ele, sem nenhuma outra finalidade na cadeia produtiva. E aí você cria um problema, como eu disse, especialmente nessa área que eu vou falar do ISS, que é mais a minha especialidade, bancário. Você está tendo uma arrecadação muito mais baixa de um produto financeiro direcionada para Barueri, e aí você acaba tendo que o município carregar um pouco mais a mão em outros serviços, talvez essenciais à população, para poder suprir essa deficiência do carro que está circulando em Maringá. Entendi. E aí abre muita mão para a interpretação, né? Então, assim... vamos pensar que Barueri está pensando isso só em arrecadação. Mas será que estão ou não pensando nisso, né? Então é difícil conseguir mensurar, né? Benefício fiscal, a forma que eles são colocadas, eu falo para a empresa, quando você vê o tamanho da nossa carga tributária, nenhum empresário vai falar assim, olha, é ruim para mim. É excelente, né? Da forma que nós temos o cenário hoje, é a forma, eu posso falar que é a forma da empresa sobreviver muitas vezes, tá? Porque, como a gente colocou aqui no início da conversa, é difícil o empresário pequeno competir com uma empresa maior. A gente tem foi feito um estudo de arrecadação, cerca de 60% da arrecadação ela está na mão de 0,01% das empresas do Brasil. São grandes players do mercado, né? O restante é as empresas. A gente tem hoje 80% das empresas do Brasil praticamente são empresas do Simples Nacional. E aí elas sofrem, porque, mas é do Simples. Simples não é tão simples assim. Eles também acabam sofrendo, porque fica nessa, olha, se eu estourar o teto, como vai ficar? A própria alíquota, como o Rafael falou, não é claro para o empresário o que ele paga. E por que ele paga aquilo. Quando eu mudo de faixa, porque ele só recebe a guia no final do mês, ele consegue ver o valor monetário. Esse mês eu paguei tanto. Mas da onde está vindo isso, não se sabe. Se a gente for falar de fora, a nossa carga tributária, apesar de ser alta, não é uma das maiores. Mas você não consegue ver aonde ela está sendo aplicada. E aí, quando você entra nessa parte de incentivos para fins arrecadatórios, é como o Jean colocou. Os estados olham isso para custear o próprio custo público que eles possuem. Os empresários vão se valer desse benefício para manter a empresa aberta. Então, a gente vive nesse balanço. Eu vou pegar um gancho para dar um exemplo disso. Eu não lembro exatamente qual era o incentivo, mas aqui em Maringá a gente tem muita cervejaria artesanal, né? Uma cidade bastante conhecida por isso. Algumas cervejarias ganharam os prêmios nacionais e tal. Há algum tempo, eles brigavam porque, vejam só, as micro cervejarias que o recurso fica aqui, o emprego está aqui, não manda para fora, não tem matriz, né? Elas não tinham incentivo. Em contrapartida, a Ambev, que era uma multinacional que mandava os seus recursos para outros locais, no estado do Paraná, tinham incentivos. Caramba. Então, por que tinha incentivo? Porque eles queriam manter a fábrica da Ambev no estado, porque gerava uma arrecadação maior. Mas esse recurso era só para gerar arrecadação mesmo, porque o recurso, o lucro da empresa, ele era transportado para outro estado, quer dizer, não circulava no nosso estado. Mas as microcervejarias eram muito pequenas, uma arrecadação pequena, não valia a pena, de repente, abrir mão disso. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de incentivo fiscal, porque às vezes o estado está olhando só na arrecadação dele, mas está prejudicando o empresário, especialmente o médio e pequeno. Eu vou tentar ilustrar aqui com um número que talvez chame a atenção. Eu estava até confirmando aqui para não falar besteira. A estimativa, em termos de benefícios fiscais para esse ano no Brasil, é de mais de 450 bilhões de reais. Você que é uma pessoa do não, é muito dinheiro. Mas deixa eu ver se eu entendi. O governo abre mão desse valor dando benefício para a empresa. Exato. Entre União, Estado e município, a gente tem benefícios fiscais que giram em torno de 450 bi. Todo o dinheiro recuperado na Lava Jato, pra você ter ideia, que foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, até onde se tem notícia, etc., é mais ou menos 20, 25 bi. Nossa Senhora. Então, a gente está falando de um ano de benefício fiscal. Né? Está falando de quase 20 vezes a Lava Jato. De benefícios que são concedidos por meio de lei ordinária, decreto, beneficiando o setor X ou o setor Y, ou exemplo do que o Jean falou aqui, flexibilizando a regra de ISS. Então, a gente muitas vezes assim não dá a devida importância para uma coisa que impacta muito
a capacidade arrecadatória do país e que impacta a capacidade de destinação dessa arrecadação. Então a gente está falando de um valor, né, que poderia resolver boa parte dos problemas sociais, inclusive. Né? Muitas vezes esses benefícios fiscais se justificam, né? Porque eles vão ali dar um suporte para um setor que está em crise, que está precisando de mais competitividade. Muitas vezes isso é decorrente de lobby. E esse ponto, desculpa, Tyler, mas aí entra uma discussão que eu estava tendo no Copegem com esse período de conscientização que a gente está tendo, de às vezes é esse o motivo que ainda está da forma que está. Né? Porque por conta dessa complexidade e abertura de dar esse tipo de benefícios e de forma leiga, pelo que eu entendi das reformas, ele procura acabar com isso, é que às vezes existe gente lá dentro de quem está por trás disso que é mais interessante manter dessa forma do que mudar. Eu posso estar enganado, mas... Não tem nenhuma dúvida disso. Exatamente. Essa complexidade absurda, ela interessa muita gente, né? Que está há muito tempo ganhando muito dinheiro em função disso, né? Aproveitando, né, falando sobre essa questão do número que o Rafael trouxe, a gente teve um julgado recente que está extremamente ligado a benefício fiscal, que é a subvenção para investimento. Basicamente o valor de benefício fiscal que eu tenho, dado pelo Estado ou por ente federal, ele deveria ser destinado à ampliação da minha empresa. Falando de forma simples, seria isso. Olha, eu tive um benefício fiscal esse ano de 10 milhões de reais que eu deixei de arrecadar. Eu teria que transformar isso em incentivo dentro da minha empresa. Ampliar, aumentar o número de empregados, melhorar o meu produto, que consequentemente traria aí algum benefício para a população. Só que a receita, o que ela está pegando hoje é que as empresas elas não estão convertendo esse benefício em retorno para a população. Não vou generalizar, muitas conseguem. Só que como elas sofrem com essa arrecadação, eu vou ser aqui o advogado do diabo, elas tentam usar esse benefício para abater o próprio custo que elas possuem hoje. Então, elas falam, olha, eu não consigo transformar em ampliação, porque o meu custo é tão alto com essa carga tributária que eu preciso de alguma forma abater com esse benefício. Só que o benefício é concedido para esse fim. Então, a gente fica nesse viés da Receita conseguir ou não fiscalizar esse benefício para trazer esse retorno que a gente está falando. Em relação à lobby, um exemplo muito claro, que está sendo discutido até hoje, é o famoso PERSE, que aqui a gente está falando para alguns empresários que não conhecem, basicamente a lei do PERSE, ela foi discutida por um grupo de deputados que possuem hotéis que na pandemia ficaram fechados, né? Tinham vários isso. E aí o PERSE trouxe esse benefício de zerar os principais tributos federais, que na verdade se concentra a maior arrecadação de qualquer empresa, que é PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Zerou. Obviamente que as outras empresas precisaram se valer. Só que me chama a atenção você trazer um PERSE que você defende como um benefício para as empresas que passaram no período da pandemia, principalmente setor de eventos e setor, vamos dizer assim, alimentício, restaurantes, bares, qualquer coisa. Que a receita foi para zero, né? Foi para zero. Fechou. Todo mundo fechou, né? Foram as primeiras a parar e as últimas a voltar. Né? E essas empresas menores que a gente colocou aqui, que chega a ser 80%, adivinha, não puderam se valer. Só pode se valer desse benefício as empresas maiores. Então, chega a ser hipócrita você dar um benefício que é para levantar um setor que foi afetado pela pandemia, só que você beneficia só as empresas maiores. Então... É o puro suco do Brasil, né? E acho que a gente debateu bastante a questão do problema, até pelo tempo que eu estou controlando aqui. Queria entender assim de vocês, hoje vocês são de pontas opostas, diferentes, né? Não sei se eu posso dizer dessa forma. O que a gente, quanto contribuinte, pode fazer? Né? Porque assim, no Copegem a questão da conscientização do Feirão do Imposto é muito importante. Eu lembro que lá na Expo Ingá, mostrando para a pessoa, se você comprar essa caminhonete, tudo isso aqui é de imposto. Nossa, tudo isso. Então, assim, a parte de conscientização é algo muito importante, né? Mas, assim, na visão de vocês, que são dessas pontas diferentes, o que a gente pode fazer? Tô pagando muito imposto. Né? Eu olho as coisas assim e falo, não sei o que eu faço, né? Então, assim, o que vocês acham que vocês podem deixar para quem está nos ouvindo, para realmente esses próximos passos que a gente pode conscientizar quem está nos ouvindo?
Tá. Olha só, respirada funda. Eu vou dizer assim, apesar da gente estar em pontas opostas, vamos dizer assim, ele ente público, eu não, na questão privada, eu acredito o nosso trabalho na área privada não é ir contra o fisco, é tentar conseguir, através das próprias leis existentes, você conseguir amenizar essa carga tributária para a empresa. Então, hoje a gente trabalha nesse viés. O que a gente consegue adequar? E buscar para as empresas, para ela conseguir ter uma clareza. Olha, eu estou pagando isso. É isso realmente que eu devo pagar? É desta forma que eu tenho que pagar? Porque também é outra dúvida, né? Como que eu pago esse determinado tributo, seja o ISS, seja o ICMS, qualquer outro tributo que a gente tenha, e andar de mão dada. Eu acho que existe um estigma em relação ao fisco, as empresas elas têm um certo medo, receio, eu não vou discutir, eu prefiro pagar ao invés de discutir sobre isso. Eu acho muito legal esse trabalho que o Jean tem em relação ao conselho, porque eu acho que é o papel exatamente. É o fisco também se desarmar no sentido de mostrar para a empresa, olha, estamos aqui para esclarecer suas dúvidas e tentar chegar no meio termo, né? Tanto para vocês quanto para o fisco, mas conseguir a empresa também poder ela manter o próprio negócio. Que hoje as empresas elas têm esse receio. Se eu for pagar tudo que eu preciso pagar, eu não consigo me manter. E antes de você falar, tá, Jean? O Flávio Mantovani teve lá no Copegem, né? E aí falou da questão do Procon, do que eles estão fazendo. Acho que a principal coisa é não ver como vilão, né? Parece que a gente tem medo. Procon, Procon não chega perto de mim, né? A questão do físico, mesma coisa, né? Então acho que a visualização desses entes que não estão para fazer mal, né? Acho que esse é um ponto importante. O Flávio falou, achei bem bacana, eles estão fazendo um trabalho bem legal também. Não sabia dos números, enfim, acho que foi bem interessante. Até convidei ele para participar de um podcast no futuro aqui. Mas é isso, né? Acho que essa questão de ver como vilão é algo que o brasileiro já está acostumado, né? E aí, Jean? Bom, na verdade a gente até não está em pontos opostas não, né? A nossa parte, como até a doutora Ellen falou aqui, a nossa parte na procuradoria é também que a lei seja aplicada igual para todos. E isso faz, inclusive, justiça fiscal. Porque a partir do momento que a lei ela é aplicada de um jeito para A e de outro jeito para B, ou porque o B sonega, por exemplo, você cria um desequilíbrio no mercado. O B tem um custo operacional menor. Então, o A está trabalhando em desvantagem, né? De algum modo. E o B, ainda que o B corra o risco, de repente você tem ali alguns poucos que trabalham nesse formato, troca empresa, e ele sempre está trabalhando na ilegalidade e gerando uma dificuldade para o A funcionar, né? A gente trabalha nisso. Com relação à carga tributária, aí é uma cobrança que tem que ser dirigida aos nossos representantes, na verdade, né? Aos parlamentares, aos chefes do Poder Executivo, para que haja essa mentalidade de realmente fazer uma reforma tributária. Mas antes de uma reforma tributária, eu acho, nós precisamos de reforma administrativa, reforma política, para que a gente possa enxugar um pouco mais a máquina e aí sim você conseguir trabalhar uma reforma tributária que tenha diminuição de tributos, né? Claro que a simplificação é algo que ajudaria muito, mas a gente precisa diminuir um pouco a carga tributária sim. A gente diminui a carga, diminuindo despesas e também fazendo com que todos no mercado, se todos os empresários recolherem os impostos, você tiver menos sonegação, naturalmente você precisa ter uma carga menor. Naturalmente você não precisa ter uma carga tão alta, pode ser uma carga menor. Agora o Estado tem que ter essa mentalidade de que eu vou incentivar que mais gente recolha, e que recolha tudo que ele de fato paga, mas que também ele tem que recolher menos. Todo mundo quer estar regular perante o fisco, ninguém quer ter dificuldades. Agora é o que a doutora falou, às vezes ele não consegue. Ele que está trabalhando certinho, ele não consegue. E aí o cara que está do lado da porta dele, que sonega, que trabalha errado, ele consegue, porque ele não recolhe. Então, na verdade, o foco é esse, né? Uma dificuldade da reforma tributária que vai acontecer, com certeza, é as diferenças de tributos. Hoje o ISS ele é limitado a 5%. O ICMS ele começa geralmente em 7, 11 em alguns lugares, 12 em outros. Chega a 29, dependendo do produto, até mais do que isso. Então, tudo bem que tem a questão da cumulatividade, não cumulatividade, né? O ISS ele só não é na industrialização por encomenda quando ele é parte do processo seguinte, mas você vai ter uma dificuldade nisso, né? Como é que vão portar os entes públicos com uma diminuição de arrecadação. Mas, enfim, tem muita coisa para correr ainda. Eu acho que nós não teremos facilidades na discussão de reforma tributária do país, por esses dois aspectos. Os municípios que não
municípios e estados que não vão querer abrir mão de sua receita, e a grande briga vai ser essa, porque a União certamente não vai ter prejuízo na receita dela, e os prestadores de serviços e vendedores de mercadoria. Porque para equilibrar a alíquota, vai ter que aumentar para alguém para diminuir para o outro. Aí é uma briga. E aí vai ser uma briga grande. E acho que é legal, ter uma admiração completa pelo conselho, né? Eu conheci através do Silvio, não conhecia que existia esse trabalho, né? Às vezes em Maringá acontecem umas coisas que tá por trás que a gente não conhece, né? E quando a gente tem essa consciência, é bem legal de saber. E aí, só quando a gente está em economia, a gente estuda a curva de Laffer, né? Que realmente mostra a arrecadação pela carga de imposto. Não necessariamente quando você aumenta o imposto, você aumenta a arrecadação. Que chega um momento que você aumenta tanto que aí isso incentiva, por exemplo, a sonegação. Né? Então, a própria atividade econômica, né? Se você aumenta muito, é tão alta a carga tributária que a atividade econômica já se não, aliviada. Aí você entra num custo de oportunidade. Você acha que vale mais a pena deixar meu dinheiro aqui ou empreender? Empreender é muito caro, então eu vou deixar meu dinheiro parado, né? Isso desincentiva a questão do empreendimento. E aí o que o Jean falou, a questão de cortar gasto, acho que todo mundo realmente espera isso, né? Infelizmente a gente... É o sonho de consumo. E aí acho que eu deixo aqui, né, Rafa, a questão do papel que a gente tem feito é conscientizar realmente a população nesse sentido. Acho que o primeiro passo é esse, né? A pessoa saber o que está acontecendo, quanto paga de imposto, enfim. Pode falar. Não, é isso. A gente tem com muita clareza que não existe sociedade sem imposto. É um grande condomínio, né? É um grande condomínio. Tem uma frase do Benjamin Franklin que eu gosto muito, que ele diz, olha, todo ser humano tem duas grandes certezas na vida. A morte e pagar imposto. Eu tava tentando lembrar quem que... É dele essa frase, né? Você acorda, acende a luz, você tá pagando imposto. Você vai escovar os dentes, abre a torneira, você tá pagando imposto. E a gente não tem nenhum romantismo em relação a isso, né? Quando a gente brinca durante o feirão do imposto, de vender algumas coisas com desconto relativo à carga tributária, etc., é mais para provocar a população do que propriamente para criar um cenário de uma sociedade sem imposto. O Estado precisa de dinheiro para poder cuidar das nossas necessidades básicas, né? Não existe sociedade sem isso. Agora, a população tem que ver essa contrapartida, né? E aí o Estado brasileiro hoje é um Estado caro, como o Jean falou, né? A gente arrecada muito porque o custo é muito alto, e o custo é muito alto porque tem uma máquina extremamente inchada por trás, e a gente não vê essa contrapartida. Então, muito da sonegação, que é inerente ao ser humano, né, porque existe sonegação desde que existe imposto, né, 2000 anos atrás, mas hoje, na sociedade brasileira, muito dessa sonegação é porque a gente realmente não vê a contrapartida do Estado que deveria existir. Então, nosso papel aqui como sociedade civil organizada, né, como Copegem, como Feirão do Imposto, enfim, é trazer um pouco dessas provocações para que a gente tenha mais condições de cobrar a administração pública mesmo, né, na esfera municipal, estadual, federal, enfim, que de alguma maneira a gente também provoque essas discussões sobre reforma tributária, que hoje é um dos motes, né? O Feirão do Imposto esse ano tem como tema Prospera Brasil. Posso fazer uma pontuação do que você falou, Rafa? Uma revisão urgente que o país precisa fazer, e que talvez seja mais difícil fazer, é a revisão do Pacto Federativo. A gente tem, até não falamos hoje, né, uma oportunidade grande pelo tema, mas os municípios são os entes federados que mais prestam serviço direto à população. E são aqueles que menos recebem tributos. Cara, esse assunto é legal. A maioria dos tributos vai para Brasília, né, para a União, e que é quem menos presta serviço. E isso tem uma função muito clara. Não é errado Brasília arrecadar tributo para ele fazer aquela distribuição de desenvolvimento das regiões brasileiras, né? Arrecada-se um pouco mais em São Paulo, Paraná, região sul, Mato Grosso, ali, e joga-se um pouquinho no norte, nordeste, para você criar infraestrutura. Mas o grande problema é que, na prática, né, aquilo que a gente falou do começo, isso acaba se transmutando numa negociação de emendas parlamentares, né? Então, esse pacto precisa ser bastante revisto também. Cara, eu quero episódio só para falar desse assunto. Vale. É aquele negócio, né? Acho que o Paraná é o quarto que mais arrecada, né? Passou agora, se não me engano, no Rio Grande do Sul. Mas é o tal que tanto que recebe, né? Se isso é justo ou não, mas acho que esse é um assunto talvez para outro... Eu quero gravar um episódio sobre isso, eu acho muito interessante. E aí, Rafa, antes de finalizar por conta da nossa hora, eu tenho 3 coisas aqui que a
que a produção me falou aqui no ouvido. Quem está nos ouvindo, não esqueça de se inscrever no YouTube, se você está ouvindo no YouTube ou no Spotify também, né? A gente está com essa proposta de entregar aí episódios desse assunto focado na parte de empresas, né, para empresários. Ellen, se você puder abrir para a gente, só para fazer o merchan do café do Michel Tamura, que participou do Copegem, eu prometi a ele que ia comprar e fazer esse merchan para ele, estava devendo isso para ele. Nosso ex-presidente, inclusive. Nosso ex-presidente, né? E aí, para finalizar, já é de praxe aqui no episódio que os convidados recomendem um livro. Né? Então, nosso último episódio, o Felipe Bernardes e o Hélio, eles recomendaram livros do mercado e também assim, livros da própria vida. Então, deixo aberto para vocês, acho que 1 ou 2 livros, se vocês quiserem recomendar, aí, seja do assunto aqui que a gente está falando, seja de um... tô lendo... Eu, por exemplo, tô lendo o livro do Abel Ferreira. Sou palmeirense, tô lendo... Cara, tá sensacional, não tem nada a ver com o que eu faço, mas realmente é um exemplo de liderança ali. Então, enfim, queria que vocês recomendassem livros para quem está nos ouvindo. E aí, só para fazer o merchan, então, Café do Tamura. 2 livros que eu acho... Segui o mesmo exemplo. Nossa. Segui o mesmo exemplo seu que eu tô lendo. É um que é Responsabilidade Extrema, que eu acho muito bom. Para empresários, é excelente, porque ele é focado nessa questão de administração, como você liderar, como você conseguir também delegar funções e fazer com que a equipe entregue o resultado esperado. E Hábitos Atômicos, eu acho sensacional, é um livro de cabeceira. Eu ganhei esse livro de presente, preciso ler. Então, 2 livros aí que eu recomendo que com certeza vai fazer diferença. Legal. Bom, eu vou recomendar um livro que eu acho que todo mundo devia ler desde a escola, que é a Constituição Federal. Não, você ganhou de todo mundo agora. É o mínimo que todo cidadão deveria ler para entender um pouquinho essa maluquice que é o Brasil e também como funciona. Mas o livro de cabeceira que eu tenho tido atualmente é o livro de 0 a 1, do Peter Thiel. É um livro interessante, que trata ali, fala um pouquinho da história, PayPal e tudo mais. Eu acho que é um bom livro para empreendedorismo. Mas a Constituição é um livro que deveria ter essa matéria, inclusive, nos colégios. Eu partilho do mesmo pensamento. Eu acho que a Constituição Federal, ela traz os principais direitos que qualquer pessoa deveria saber. Então, não só defendo que teria que ter o livro, mas tinha que ser uma matéria básica, assim, desde quando você começa na escola, você pelo menos saber os seus direitos básicos, já está ali. Que legal. E eu queria deixar uma mensagem final que tá, Rafa, o quão é legal ver os dois falando sobre um assunto que vocês estão realmente entusiasmados para falar, né? Realmente é um assunto que eu, pelo menos, não vou falar que eu não me interesso, mas eu não paro para me aprofundar nesse tipo de assunto. Então, muito legal, muito admirável. O próprio Rafa também, antes de começar aqui, eu falei, Rafa, você tá querendo que acabe o mês, né, cara? Que vocês fizeram o mês aí bem agitado, né? Eu sendo da FACEAP Jovem, acompanhei bastante ação em vários conselhos, vi o quanto o Copegem se empenhou e na sua pessoa. E para finalizar, a Jéssica também, que está nos ajudando aí. Jéssica, muito obrigado pelo empenho antes mesmo do episódio, já fala comigo, enfim, já preparou o logo, tá aqui até mais tarde. Então, Jéssica, muito obrigado pelo trabalho aí. Tá, Rafa, quer deixar alguma mensagem final? É isso, Arthur, agradecer os nossos convidados, né, Jean, Ellen. É sempre muito bom falar sobre esses temas que são temas, apesar de complexos, né, são temas que nos provocam algumas reflexões. O Feirão do Imposto está aí chegando perto do fim, né? As nossas últimas ações acontecerão nos próximos dias. Amanhã, para quem estiver nos acompanhando, a gente tem um teatro no Teatro Marista, o Alto da Barca do Fisco, né? Levando educação fiscal para a criançada aí. E na quarta-feira tem mais ações no Supermercado Condor e na Bioposture, do nosso grande amigo Pedro. Que é aqui do lado, inclusive. Faciotti. E recomendo, sou cliente Bioposture. Exatamente, que vai estar vendendo colchão com 32% de desconto. Ah, tá de sacanagem. Comprei no tempo errado, então. Eu pedi esse desconto pra ele. Tenta negociar com ele lá. Mas é isso, gente. Agradecer. Vou deixar meu livro aqui também. Opa, pode deixar. Eu vou criar deixa eu até anotar aqui. Eu vou criar uma biblioteca do Copecast. Tô lendo um livro muito interessante que conversa muito com esse tema nosso aqui, que é a biografia do Winston Churchill no contexto da Segunda Guerra Mundial. Cara que vivenciou uma experiência de Estado maluca, né?
e que teve que lidar aí e resolver com os recursos que tinha na época, né? Com pouca arrecadação, inclusive. Mas é isso, Arthurzão. Muito, muito obrigado, viu? Tamo junto. Não esqueça de se inscrever no YouTube, no Spotify. E finalizamos. Muito obrigado a todos. Obrigada. Valeu. Obrigado. Parabéns.